Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Deus tem que julgar o mundo um dia, a festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Uma certa vez Jesus Cristo, para uma grande multidão, na praia da Galileia, fez uma multiplicação, com 2 peixes, 5 pães, todos julgavam que não. Mais de 5.000 pessoas, deu comida boa, deu peixe, deu pão. Este que é Deus, Deus poderoso do celeste lar. Este que é Deus, que vê o povo todo a pecar, mandou seu Filho para que o mundo viesse salvar. Este Deus maravilhoso, da paz e da gozo a quem o aceitar. Jesus ordenou ao povo que se assentasse no chão, e recebendo a cestinha com 2 peixes, 5 pães, deu graças ao Pai divino, disse: tenha compaixão. Os discípulos naquele momento levaram alimento para a multidão. Este que é Deus, Deus poderoso do celeste lar. Este que é Deus, que vê no povo todo a pecar, mandou seu Filho para que o mundo viesse salvar. Este Deus maravilhoso, da paz e da gozo a quem o aceitar. Para que nada perdesse, mandou a sobra juntar 12 cestos de pedaços, foi o que veio a sobrar. Jesus ainda é o mesmo,
Oh, que alegria sem par! Este Jesus poderoso, lá no céu de gozo, está nos contemplar. Este que é Deus, Deus poderoso do celeste lar. Este que é Deus, que vendo o povo todo a pecar, mandou seu Filho para que o mundo viesse salvar. Este Deus maravilhoso, da paz e da gozo a quem o aceitar. Este Deus maravilhoso, da paz e da gozo a quem o aceitar. Deus tem que julgar o mundo um dia. Ouvintes, em Apocalipse, capítulo 1, nós vemos ali a sétupla glória do Senhor Jesus Cristo. O profeta desta era mostra esse quadro de uma maneira muito bonita, muito simples e esclarecedora. João mostra Jesus com aquela cabeleira branca, os pés de bronze e outras características de um juiz. E nas 7 eras da igreja, o profeta de Deus mostra que ali ele não tem aquele olhar tenro, manso, chorando sobre Jerusalém, pedindo ao Pai para perdoar. Ali agora ele é juiz. Existe uma linha entre a graça, a misericórdia e o juízo. Enquanto a pessoa está do lado da graça, da misericórdia, é claro, não tem atravessado a linha da misericórdia, ela erra, ela é perdoada, ela torna a errar, torna a ser perdoada, é um perdão constante, porque nós erramos também constantemente. Mas quando a pessoa abusa da graça, aí já o quadro modifica. O abuso da graça pisa no sangue de Jesus Cristo e entra por doutrinas que, na verdade, qualificam a Deus como um instrumento, um objeto de interpretação humana, de caprichos humanos, de interesses pessoais, políticos, difamadores. Todos eles optam pelo ministério da difamação, com razão ou sem razão. Todo difamador tem razão. Todos que murmuraram no deserto tinham razão para murmurar. E, no entanto, atravessaram a linha da misericórdia.
E uma vez atravessando a linha da misericórdia, só resta o juízo. O profeta de Deus, falando sobre Raabe, a meretriz, assim chamada na Bíblia, ele diz: ela pediu misericórdia, alcançou a misericórdia e ficou debaixo da misericórdia. É aí onde meretrizes, ladrões, publicanos, pecadores são salvos e puritanos se perdem. São levados à condenação, ao julgamento. Ainda o profeta desta era diz: pique o meu corpo os pedacinhos, me queime com enxofre, faça de mim ou comigo toda sorte de mutilação, mas não me deixe encarar o julgamento do trono branco. Ele sabia realmente o que significa o julgamento do trono branco. As coisas hoje podem passar como que impunes. Injustiças na política, nas autoridades, no domínio próprio das coisas, de terras, fazendas, propriedades, fazem injustiça ao órfão, à viúva, ao pobre, tomam deles o que eles têm, grilam terras, mas eles devem saber de uma coisa, que eles vão encarar o julgamento do trono branco. Aí não tem padrinho, não tem dinheiro, não tem posição social, não tem cultura, nada que possa valer ali. Agora é você diante do trono. Aí você vai culpar o marido vai culpar a mulher vai culpar aquele homem com quem ela se enredou, o homem vai culpar aquela mulher, e uns culpando os outros? Não. Cada um responderá por si mesmo diante do trono branco. Cada qual responderá pelos seus atos. Aqui pode-se denigrir, pode-se passar por vítima, tudo isso pode acontecer. Como eles dizem, pode dar a volta, passar por cima e vencer. Mas lá não. Lá ninguém vence um ao outro com argumentos, com injustiça, com nervosismo, com temperamento, com armas, com dinheiro, com política. Nada. Por isso que ele disse: não me deixe, eu não quero comparecer diante do julgamento do trono branco. Agora, bem entendido, ele não quer comparecer para ser julgado. Porque a noiva, como rainha, estará com o rei julgando. Até mesmo os anjos serão julgados por ela. Então, quando você é injustiçada, você é injustiçado, encomende isso a Deus e ore por aquela pobre alma, porque ela vai te encarar no dia do julgamento do trono branco. Há pessoas que fazem questão de levar as questões para o trono branco. Não querem perdoar, então vai ficar lá para o trono branco. Não perdoam dívidas,
Depois perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tá bem, minha filha, você vai levar isso para o trono branco, com toda a sua razão, com todo o seu sentimentalismo e tudo mais. Aí, meu filho, você vai levar isso para o trono branco? Você tem que dizer, não, eu não quero questão. Eu não quero contenda. Eu não quero porfia. Querem me tomar a capa, eu dou a túnica também. E pronto, porque eu não quero levar essa demanda, essa questão para o trono branco. Porque tem problemas que só vão ser julgados, resolvidos no trono branco. Há um julgamento. Deus há de julgar este mundo. E Ele não vai julgar através da minha consciência, através de sua consciência. Aí então é onde o profeta afirma, Deus haverá de julgar o mundo um dia. E através de quem Ele vai julgar? É através da Igreja Católica? Aí então, o que será das outras igrejas? Vai julgar através dos protestantes? E o que será da católica? Vai julgar através da metodista? E o que será da presbiteriana? Porque todas elas são diferentes uma das outras. Eles só têm algo em comum, que é a doutrina, aspas, da Santíssima Trindade. Isso eles têm em comum até mesmo com a Igreja Romana, como já afirmou o Papa. Então, se Deus for julgar o mundo, porque Ele vai julgar através do protestante, do mundo protestante. Então, o que será dos católicos, dos espíritas, dos demais? Todos estarão perdidos. Porque somente eles estarão com a verdade. Porque só através da verdade é que Deus julgará o mundo. Ah, sim. Mas a Bíblia diz, a Bíblia responde. A Bíblia fala através de quem o mundo será julgado. Mas a Bíblia diz que Ele julgará o mundo através de Jesus Cristo. Aí você vai lembrar de Davi. Davi, ele tinha 3 sentenças para escolher uma delas. Ele disse, deixe-me cair nas mãos de Deus e enfrentar o julgamento temporário aqui. Porque a noiva de Cristo purga realmente. É composta de pessoas humanas sujeitas às mesmas paixões que os outros. Mas ela purgará aqui. Foi o que aconteceu com ele. Porque lá ela não tem nada contra ela. É uma dívida paga. Ela não tem sequer um pecado para ser resolvido lá. Porque ela resolveu tudo aqui. Do lado da graça, do lado da misericórdia, do lado do Calvário, do lado do sangue. Chega ao ponto até de desprezarem o sangue. Deus então julgará através de sua palavra. Afirma o profeta na mensagem A Festa das Trombetas. Deus julgará o mundo através de sua palavra, porque será através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra, é o verbo que se fez carne
E sua esposa, a rainha, então, que não é uma igreja rainha dos céus, de organização humana. A rainha dos céus é a esposa do Cordeiro, é a esposa de Jesus Cristo, a qual tomou o seu nome aqui na terra, viveu por ele, honrou o seu nome, carregou uma aliança com ele, um diadema com ele, um pacto com ele. Essa é a rainha dos céus. Aleluia! E o profeta de Deus chega a dizer que esta é a noiva, a palavra. Então o mundo será julgado através dela. Porque quando você vai julgar alguém aqui, eles dizem, tem um dedo indicador apontado para o réu. O polegar está apontando para os céus e 3 dedos estão apontando para si próprio, julgando e sendo julgado. Por isso Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados. Julgando pela aparência. Veja aí Mateus 7. Tira o argueiro do teu olho, a trave do teu olho. Pessoas que se colocam como as únicas verdadeiras da terra. Todo o sistema organizado tem se afastado dessa palavra. E tem uma coisa, você há de convir, que sem proceder desta forma, jamais existiria um credo, um dogma. Tem que se afastar da palavra, tem que se estagnar para virar um sistema dirigido por homens, dizendo para Deus o que ele tem que fazer, ordenando a Deus, como eles estão fazendo, até para curar um doente. As orações que nós ouvimos, a maior parte, é dando ordem para Jesus curar, cobrando a palavra de Jesus, cobrando a promessa de Jesus. São falsos cristos, falsos ungidos. Mas você, que a essas alturas tem tomado o julgamento da palavra, mulher, e que se olha no espelho de Deus e cuida de si própria, porque você já viu que é você quem vai prestar conta de você. Cada um prestará conta de si próprio. Você, homem, que tem se julgado pelo espelho da palavra, não ressinta. Não ressinta. Você que sempre se encontra em um estado reprovável, reprovando-se a si mesmo, dizendo, miserável homem que sou, dizendo, o maior inimigo que eu tenho sou eu. Eu não aceito, eu não faço, eu isto, eu aquilo. Ah, você está diante da graça. Você está vivendo a graça. Jesus disse que aquele publicano que bateu no peito, dizendo, tem misericórdia de mim, não ousando nem mesmo levantar a sua cabeça, ele caiu na graça, na misericórdia, enquanto que o fariseu, condenando ao outro, se justificando a si próprio, estava perdido. Dê glória a Deus.
Dê glória a Deus, porque você está vivendo do lado da graça. Você não rejeitou a graça, não rejeitou a mensagem da misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, você está na festa das trombetas. Amém, Jesus. Amém. Com Jesus, o Senhor é a força da nossa vida. Não tenhas medo. O medo é a maior arma contra nós. O próprio medo em si é algo que faz aumentar as chances do nosso fracasso. O medo faz criar coisas que não existem. O medo cria ruídos, o medo cria imagens, o medo te faz sentir dor, o medo faz sua pressão subir e o medo faz sua pressão descer. O medo te faz se sentir fraco. O medo te puxa para baixo. O medo pode te aniquilar. Com medo, aquele soldado com a arma 10 vezes mais poderosa do que aquele que o afronta,
o leva a dar por entregue. O medo é a arma do fracassado. Porém, a fé, ela não depende do que você possui, não depende de toque, não depende de ver. A fé faz desaparecer os problemas. A fé prova para você que você pode, de fato, viver aquilo que Deus te deu. Usufruir daquilo que muitas vezes você nem apalpou. A fé te cura, a fé te alegra, a fé traz ânimo, a fé nos fortalece. Então a arma dos que vencem é a fé. E a fé produz coragem. Nas piores das circunstâncias que um homem, que uma mulher já enfrentou, se venceu é porque teve fé. A fé faz um anão enfrentar um gigante. E o nome desse anão é Davi. Então, aquele gigante, achando que estava com a vantagem, ele tentou desenvolver medo em Davi. O próprio Faraó, quando estava ali diante dele, um homem barbudo de 80 anos, com a vara seca na sua mão, ele tentou impressionar Moisés. Ele tentou fazer Moisés desenvolver o medo. Quando Moisés desenvolveu, através de Deus, transformou aquela vara em uma serpente, Moisés criou duas, ou seja, Faraó mandou Janes e Jambres criarem duas serpentes, mas a fé no coração de Moisés o levou a estar no estado de descanso, e no descanso, no repouso estava a sua força. Aquela serpente que foi desenvolvida por Deus, através de Moisés, engoliu as duas de Faraó. Então a grande impressão que Faraó estava tentando desenvolver foi por terra. E às vezes o diabo sacode a moita. Às vezes o diabo nos coloca numa situação que te faz tentar produzir em você um medo. E se você se encontrar na condição daquele irmãozinho, que ao deparar-se com o diabo, o qual começou a dizer bum para ele, olha, aquele demônio, naquele sonho dele, era um gigante, e começou a dizer bum, e ele foi ficando com medo, e à medida que ele tinha medo, ele se diminuía, diante daquela circunstância, mas lá de dentro da sua alma, ele lembrou que ele tinha fé, ainda que como um grãozinho de mostarda, mas era pura e verdadeira. Ele entendeu que ele podia realmente superar aquela coisa que estava crescendo. Ele começou a dizer bum também, mas um bum com fé. E à medida que ele foi aumentando a sua fé, o seu bum foi crescendo, foi aumentando a potência, enquanto o problema foi diminuindo. A questão é que muitas vezes nós deixamos os problemas ser maior do que a nossa fé, quando a nossa fé deve ser maior do que os nossos problemas. Quando a sua fé é maior do que aquela enfermidade dissolve. Mas se o seu medo for maior do que o seu problema vai crescer, e talvez você até pense que não há mais solução. Às vezes o médico chega uma pessoa chega ao médico com o resultado do exame, e o melhor que aquele médico pode fazer é balançar a sua cabeça de forma negativa e dizer, não sei se tem jeito, vamos tentar, mas o seu problema é grave.
Se naquela hora você desenvolver um medo, aquela infecção, aquele vírus, seja lá o que for, aquela bactéria, vai se sentir na vantagem. Talvez você vai ter que sair carregado daquela sala. Mas se no seu coração você se lembrar que você tem um Deus que te cura, que sempre te curou, e que esta enfermidade você pode vencê-la, naturalmente você vai sair melhor do que você entrou. O medo mata. Mensagem, obra é fé expressada. Moisés, suas obras expressavam fé na promessa do Deus em que ele cria. Faraó, o homem pôde ver o que era. Ele não podia ver como Moisés ia fazer aquilo. Um homem velho, sozinho, com um pau seco na sua mão, dizendo que ia libertar Israel daquele cativeiro, enfrentar um exército de centenas e centenas de homens preparados, com armadura e bem treinados, aquele velho com a vara seca na mão. Faraó não teve medo dele. Então Faraó começou a querer impressioná-lo. É aí onde você tem que despertar alguma coisa dentro da sua alma. Porque há circunstâncias que é o diabo tentando te amedrontar, tentando acabar com você. Porém, do outro lado, Deus está ali esperando a sua reação, para que Ele possa entrar em ação. Deus precisa que você manifeste fé, para que Ele entre em ação. Se você manifestar o medo, então é a vez de Satanás. Mas se você manifestar fé em Deus, é a vez de Deus. Quem vence? Quem sempre venceu? Quando Israel pensava que eles venciam por suas armas, por suas habilidades, Deus mostrou para Israel que não era assim. Gideão, vai, convoca o exército. Gideão convocou, lá veio milhares de homens, todos armados para a guerra. Todo mundo aparentemente forte e corajoso. Mas só foi Moisés dizer: quem tem medo, volte. Gente, voltou, foi centenas e milhares. Deu mais uma oportunidade, mais outra leva foi embora. Até que ficou alguns que pareciam que serviam para Deus, mas Deus viu que não servia. Não, Moisés, ou seja, não, Gideão, ainda tem gente demais. Vai lá no riacho, eu vou mostrar para você quem realmente pode enfrentar isso, e eu vou mostrar para todo Israel que não é vocês que vencem, mas é o meu poder. Sobraram 300 para vencer milhares. Deus só precisa de sua fé, nada mais do que isso. O que é que eu tenho, o que é que você tem para oferecer para Deus, a não ser a sua fé, em sua palavra? 300 homens, posicionados devidamente ao lado de Deus, foi o suficiente para vencer todos aqueles exércitos. Com que arma? Aí que está a questão, meus irmãos, não precisou de arma, foram só lamparinas e cântaros. Deus não precisa de muita coisa, Deus precisa da sua vontade, do seu desejo, da sua precisão em seus passos, para fazer aquilo que o mundo jamais viu através de um ser humano, a ponto de você chegar diante do médico e o médico ficar impressionado, mas está aqui o exame, é você mesmo, sou eu, doutor.
Mas é impossível isso acontecer, doutor, mas para o meu Deus tudo é possível. Eu creio num Deus que tirou o morto há 4 dias da sepultura. Eu creio num Deus que ressuscita, que cura, que liberta, e não só isso, mas que dá vida eterna. Porém, ele sabia que Moisés cria naquilo que estava falando, ou do contrário, não estaria de pé no palácio com um pau em sua mão. Lhe disse: os libertarei de ti com essa vara. Um homem de 80 anos de idade, não um atleta. Quem chegou lá não foi alguém com peito estufado. Quando eles vão arrumar alguém para representar Sansão, eles colocam um homem que gira qualquer coisa que colocasse na mão daquele homem, ele faria proeza, com tanto músculo, com tanta esperteza. Mas a questão é que Deus não precisava disso e não precisa disso. Quando Deus precisou de um Sansão, era um indivíduo magrinho, raquítico, com cabelo grande, roubando todas as suas energias. Um camaradinha pálido, sem expressão nenhuma, mas quando Deus se movia através daquele corpo, 1000 homens foi pouco. Os portões de Gaza, de cerca de 12 toneladas, ele levou brincando para cima do monte. E a mesma coisa que Deus faz através de você todos os dias. Um homem velho, de ombros caídos, e com a barba chegando-lhe até provavelmente a cintura, e com cabelos grisalhos, se é que tinha algum, talvez era igual eu, né? E ali estava com aquela vara em sua mão, dizendo: vou tirá-los daqui, deixa-os ir, assim diz o Senhor. Mas Deus não apareceu lá para o faraó. Deus não vai sair ninguém daqui, eles são escravos. E se tu não fizeres, Deus te julgará. Amém. Por quê? Isso era, veja isso, se atemorizou ele, ficou com medo? Não, não é? Porque quando só uma flecha, uma espada ou qualquer outra coisa podia havê-lo terminado, ele não tinha medo, ele sabia exatamente onde estava parado. Lhe disse: Faraó, Deus te ferirá. Sim, Senhor, porque Deus lhe disse: tu virás a esta montanha outra vez. E ele sabia que ia voltar. Aleluia! Nós sabemos para onde vamos ao final desta jornada. Deus o prometeu, há uma terra além do rio. Não tenha medo do seu testemunho, amém. Se é revelado a você, você não tem medo. A você não importa se o mundo inteiro o que eles digam, você não tem medo. Quando é revelado a você, esta é a verdade que vem de Deus, e é nisto que você está descansado. Então você não pode ter medo. O medo é inimigo de Deus, Deus é inimigo do medo, Deus é amigo da fé, da coragem, do ânimo. E quando Deus precisou representar isso através de homens que não tinham nenhum dom especial, Sansão pelo menos tinha um dom especial, mas e aqueles valentes de Davi? Eram homens, soldados como qualquer um outro homem,
Mas você vai ver aqueles homens sob a unção de Davi, a diferença estava ali. Se eles fossem sem a unção de Davi sobre eles, irmãos, eles não teriam feito nada. Eles, no primeiro combate ali, eles teriam morrido. Mas a unção de Davi sobre eles levou a furar 20 quilômetros de massa humana, derrubando um por um, e voltar com a prova da sua vitória, a água do poço de Belém, a água daquele lugar sagrado, onde Deus se manifestou muitas vezes, e é isso que Deus faz através de você. Você enfrenta o diabo, enfrenta esses espíritos, vai lá e busca a sua vitória, e Deus se agrada do seu sacrifício. O verdadeiro sacrifício é esse, é aquele que você manifesta fé em sua palavra. Se não é assim, então pode ter medo. O melhor caminho é ter medo a essas alturas, porque você não tem a unção da mensagem sobre você, porque você não tem a unção da palavra sobre você, então nada vai resolver. Mas se você carrega sobre você a unção do sétimo anjo, a unção da mensagem, irmão, nem mesmo câncer, nada, qualquer coisa que se apresentar a você, você vencerá todas elas pelo nome de Jesus Cristo. O mesmo Deus que apresentou-se na plataforma todas as vezes ao lado de William, e era o gigante dos filisteus, um tipo enorme, um representante de Satanás. Satanás só apresenta coisa grande, fabulosa, ele quer impressionar, ele quer mostrar que as coisas dele superam a de Deus, sempre foi assim. Ele quer mostrar que o prazer dele supera o prazer daquele que vive na glória da Shekinah. Ele quer mostrar que felicidade é os seus recursos. E ele usa de meio natural para tentar fazer isso com o povo, dando a eles uma falsa alegria, um falso contentamento, uma falsa sensação de segurança, quando na verdade aqueles pobres, coitados, delinquentes, condenados ao inferno, estão morrendo. Mas Deus, de uma maneira simples, de uma maneira humilde, simples, simplesmente o estar em sua presença, renova até mesmo um galho de uma figueira verde, de seco para um galho verde, e aquela oliveira produziu. Deus não precisa de muita coisa para realizar o que nós precisamos, para nos completar. Ele precisa apenas do seu coração, de uma forma verdadeira e genuína, e que você apenas ande em sua presença. Isso resolve qualquer problema. E notem a Davi, o menor, era tão pequeno que não podia estar no exército, nem para civil o exército prestou, quase um anão. Eles não podiam usá-lo por causa da razão. Assim sendo, seus irmãos estavam no exército, e então Golias estava se jactanciando, porém Davi, agora recordem que foi revelado a Davi. Ele pensou: aqui está o exército do Deus vivo de pé, em sua própria terra, e ali fora está um filisteu, incircunciso e jactancioso. Esta noite o chamaremos câncer, ou chamaremos de paralisia, ou seja o que for, ou seja o espírito, de qual seja o seu nome, eu vou vencer. Eu não tenho medo, eu confio, eu tenho fé, e fé para vencer. Aleluia!
Por certo, Davi não fazia parelha para ele com nenhuma classe de arma. Não era o seu par. Os ombros daquele homem provavelmente mediam 10 ou 14 pés de ombro a ombro, provavelmente media 14 ou 15 pés de estatura. Eu creio que ele confundiu aqui números. Não tem problema, vamos seguir em frente. Uma espada, para ele era como uma agulha de tecelão. Provavelmente tinha alguns 20 pés de comprimento. E a folha da espada talvez media como que 14 pés de largura. Talvez polegadas, né? E um pequeno Davi de pé ali, com um pedacinho de couro, 5 pedrinhas, uma pedrinha para cada letrinha. Jesus foi suficiente para vencer. O que você precisa para vencer? É vencer o medo e ter fé. Fé na palavra. A fé remove montanhas. A fé rompe todos os problemas. A fé faz desaparecer o gigante que te atormenta, que te assombra. A fé fez Davi olhar de cima para baixo e não de baixo para cima. Davi não olhou para Golias. Ele foi lá nos céus, teve uma entrevista com Deus e de lá ele veio com Deus. Quem é esse incircunciso para desafiar o exército de quem? Do Deus vivo, o qual eu sirvo? Não precisou muita coisa. Bastou colocar uma pedrinha no cordão e girar. O gigante podia pular, o gigante podia correr, o gigante podia agachar, ele podia fazer o que ele quisesse. Dentro daquela funda ia sair uma pedra dirigida pelo Espírito Santo. Não foi o poder da pedra, foi o poder de Deus através daquela pedra que derrubou aquele gigante. E o gigante caiu com a cara no chão, diante de Deus. Deus faz o gigante cair diante de você, se você tão somente crer em sua palavra e se posicionar como uma filha, como um filho de Deus. Em nome de Jesus Cristo, não tenhas medo, tenha fé, e fé lhe levará a vencer, em nome de Jesus Cristo, amém.